Seja muito bem-vindo ao The Face Brasil Camp, uma jornada de imersão em conhecimento na estética facial. E por que eu criei isso aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque eu sempre busquei isso em toda a minha jornada, em toda a minha vida, foi ter acesso a informações objetivas, práticas, sem muita frescura, informações básicas e que pudessem fazer diferença na minha vida. E para começar essa jornada, a gente vai abordar dois temas, um tema hoje e um tema amanhã. Hoje a gente vai falar sobre avaliação facial. E por que vou escolher esse tema? Porque para a gente saber indicar bem, a gente sabe muito bem disso, para saber indicar bem um tratamento aos nossos pacientes, a gente precisa saber avaliar bem uma face como um todo. E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui. E amanhã a gente vai discutir um tema um pouco polêmico, mas é um tema que é de suma importância para a gente saber até onde a gente pode se meter, a gente saber a partir de quando a gente está se envolvendo em ciladas, quando a gente está se envolvendo em coisas que podem dar dor de cabeça para a gente. E a gente escolheu conversar sobre rinoplastia e rinomodelação. Ou seja, até quando a gente pode indicar uma rinomodelação, o que é uma rinomodelação e em que casos a gente deve simplesmente falar para o paciente, não, o seu caso é um caso de rinoplastia. A gente vai discutir um pouco isso amanhã. Então vamos começar a nossa conversa falando sobre avaliação da face, sobre análise facial. E para falar em análise facial, a gente tem que discutir um pouco a beleza. O que é beleza? Eu acho que belo é aquilo que está nos nossos olhos, no olhar de cada um. Então, às vezes, o que é belo para uma pessoa não é belo para outra pessoa. Mas existe um belo concreto, um belo básico, que é aquele belo que salta aos olhos de todo mundo. Todo ser humano, desde que nasce, uma criança pequena, ela vai admirar o que é belo. E ela não vai gostar muito do que não é belo. Isso é objetivo. E como em toda a nossa vida, a gente vai aprender a analisar e admirar o que é belo. E é isso que as pessoas buscam quando procuram melhorar a estética da face. Elas buscam se tornar mais admiráveis ao olhar dos outros. E ao próprio olhar no espelho, ao próprio olhar numa selfie, numa foto. Então é isso que as pessoas buscam. E é isso que a gente está se preparando para fazer essas pessoas encontrarem o que elas estão buscando. Há algum tempo atrás, a gente praticamente não se observava muito. A gente praticamente não se via, pouco nos víamos no espelho. As mulheres um pouco mais, porque elas sempre iam para salões de beleza, ou iam para aquelas lojas com muitos espelhos que elas sempre gostavam de se ver. Mas nós homens praticamente não nos víamos, a não ser no retrovisor do carro, pela manhã, ao escovar os dentes, lavar o rosto, à noite ao dormir, também tinha que escovar os dentes e ia dormir. Mas a coisa foi mudando aos poucos. Inicialmente veio a era selfie com os smartphones, as pessoas começaram a tirar suas selfies. E essas selfies fizeram que as pessoas se tornassem um pouco mais vaidosas, porque elas tinham que se ver bem naquelas fotos. E elas passavam a se ver cada vez mais. A selfie passou a ser uma necessidade. Muita gente passou a viajar e dar mais importância a tirar selfie do que ao próprio cenário da viagem. Tem relatos de situações como aquela família Kardashian, que uma das Kardashian passou 2 dias em uma praia do México e fala-se que ela tirou 2.800 fotos no dia só. Ou seja, se a gente for transformar isso em tempo que ela ficou lá e a quantidade de fotos, ela praticamente não ficou lá, ela ficou nas fotos. E as pessoas têm dado cada vez mais importância para isso, passaram a dar cada vez mais importância com o overspread do smartphone. O mundo inteiro passou a ter smartphone. Hoje em dia, todo mundo tem smartphone, mas isso não começou de hoje. Após esse desenrolar, o desenvolvimento de novas tecnologias, smartphones cada vez mais capazes de armazenar fotos, vídeos, a possibilidade de você estar interagindo, mandando suas fotos para os outros, postando, vieram as redes sociais, veio o Instagram, o Facebook um pouco antes, e essas redes sociais foram se intensificando. Antigamente, o selfie veio antes da rede social, mas aí vieram as redes sociais e aquela necessidade extrema de você botar sua cara na tela. Esse colocar a cara na tela passou a ser uma febre, passou a ser uma coisa obrigatória na vida das pessoas. E isso foi se intensificando cada vez mais e veio a pandemia. Com a pandemia, as pessoas já estavam bastante viciadas nas redes sociais, nas suas imagens, focadas nesse jogo de imagens nas redes sociais. Com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais em casa, a trabalhar em home office. As crianças pararam de ir para a escola e ter que fazer suas aulas no computador, mostrando as suas caras. E imagina uma criança e você no seu trabalho, trabalhando e o tempo todo olhando para aquela bela cara que é a sua. As crianças olhando para aquela cara delas. E o desespero tomou conta de muitas pessoas. Muita gente começou a procurar e a encontrar defeitos nessas faces.
Então a febre pela busca da melhora da aparência aumentou violentamente. Por coincidência, a época da pandemia foi a época que eu mais operei faces, foi a época que eu mais fiz cirurgias de nariz, cirurgias de orelha, cirurgias de pessoas que não estavam suportando se olhar. Fora aquelas pessoas que usavam outros artifícios, que era colocar sua foto e ninguém via imagens. Só que nas escolas, por exemplo, as professoras exigiam que as crianças colocassem as imagens na tela, ao vivo, online. E aquela criança, às vezes, acabava de acordar e não queria colocar. Eu mesmo assisti vários cursos que mulheres não deixavam as imagens ao vivo aparecerem, as imagens delas ao vivo, porque não estavam maquiadas, estavam em casa. E então isso foi se intensificando. Então a briga, a luta por uma beleza facial, por uma estética facial mais agradável, veio se intensificando, graças a Deus, para a gente, né? Então isso é bom para quem trabalha com isso, para quem quer melhorar os seus conhecimentos em relação a isso. Mas começaram a aparecer também alguns problemas, que foram os excessos. Os excessos surgiram, muita gente fazendo coisas que, ao invés de trazer algo admirável para o olhar dos terceiros, trazia aberrações. Traziam muitas aberrações, aqueles lábios imensos, aquelas caras quadradas. E isso fez criar um preconceito em relação à estética facial, porque muitas pessoas passaram a ter medo de se tratar, achando que ao se tratar, ao buscar uma melhora na estética da face, essas pessoas iriam sair transformadas em monstros de determinados consultórios, achando que todo mundo está ali para fazer aquilo. E não é bem assim. E é para isso que eu resolvi trazer conhecimento, um pouco do meu conhecimento para vocês, para que a gente passe a trabalhar dentro de um outro formato de agir com a beleza da face. Uma forma de trabalhar é que a gente traga naturalidade, traga para a pessoa uma melhora naquela coisa de ser admirável ao olhar dos terceiros, ao olhar das pessoas, mas ser transformar aquelas pessoas em monstros, em programas, em padrões definidos. Lógico, respeitando determinados padrões artísticos que foram estudados desde a época da Renascença, Leonardo da Vinci, Michelangelo, os grandes escultores e pintores, eles trouxeram para a gente imagens agradáveis de coisas belas, não apenas de faces, mas de corpos bonitos, de estruturas arquitetônicas bonitas, baseadas principalmente em proporções. São aquelas conhecidas proporções áureas, e que eles fizeram isso baseado em fórmulas matemáticas até. Eles conseguiram demonstrar que estruturas, formatos, desenhos que obedeciam a determinadas fórmulas matemáticas agradava aos olhos das pessoas. E é isso que a gente chama de belo. Belo é aquilo que você vê, que agrada a seus olhos, que tem uma certa dose de simetria, tem uma certa dose de equilíbrio, de harmonia. E aí veio a palavra harmonização facial. E várias foram as formas que aqueles pintores, aqueles artistas do renascentismo usaram para encontrar a forma perfeita, a forma ideal de desenhar corpos e faces em suas artes. Então, desde as máscaras que mostravam que o rosto era formado por polígonos, por trapézios, e que torna essa avaliação um pouco complexa da gente ver, até coisas mais simples, como que eu acho que aquela filosofia que eu gosto de usar no meu ato de trabalhar, que é como é que eu devo mensurar uma face bela, como é que eu devo mensurar o que é belo numa face. O que é belo numa face é aquilo que leva um pouco de proporção, né, daquela questão das proporções áureas, e a gente tem nisso alguns conceitos objetivos, como por exemplo, a largura ideal do nariz deve estar algo em torno que se aproxime da largura dos olhos. A largura ideal do queixo masculino deve estar em algo que se aproxime da largura dos lábios. A largura ideal do queixo feminino deve estar em algo que se aproxime do que é a largura do nariz. E por aí vai. O rosto não deve ter uma papada proeminente, né? Os sorrisos não deve expor demais a gengiva, mas deve expor um pouquinho os dentes. Então, uma série de coisas muito subjetivas, com um pouco de objetividade, de praticidade, para que não torne algo muito complexo. E é isso que a gente busca no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, como é que a gente deve mensurar a beleza? Uma face bela tem que ser exatamente simétrica? Não, a gente sabe que o rosto ele tem suas simetrias e a beleza está nas pequenas assimetrias da face. Eu acho que todo mundo já viu aquelas faces espelhadas um lado e o espelhamento do mesmo lado em um outro lado da face,
faz com que a face da gente fique ridícula. Isso facilmente, consegue-se fazer isso facilmente através de até aplicativo celular, né? Então a face tem que ter um pouco de harmonia, tem que ter equilíbrio, não necessariamente perfeita simetria e personalização, porque é fato de que a face revela um pouco da nossa característica, né? Então você tem, por exemplo, uma pessoa alta, 1,95 m, com um narizinho pequeno, não combina. Uma pessoa baixa com nariz maior, combina menos, e por aí vai. Então a gente tem que demonstrar. Uma pessoa tímida não pode ter aquela mandíbula forte, tem que ter uma mandíbula um pouco um pouco menor, um pouco menos proeminente. Isso é o natural da face da gente. Ela personaliza a pessoa, ela traz características da personalidade daquela pessoa. E por isso mesmo a gente tem que considerar isso ao avaliar e ao fazer um tratamento, fazer um plano de tratamento a determinado paciente. Todo mundo sabe que a cefalometria é a ciência que tenta explicar um pouco das medidas da face, do crânio da face, né? E a gente tem algo sabido, ensinado na anatomia da face, que se desenvolveu-se uma ideia de que a face natural, equilibrada e harmônica, ela deve ter 3 terços, o terço superior, o terço médio e o terço inferior, e que esses terços devem ser proporcionais, muito semelhantes entre si, com uma flexibilidade em relação ao terço inferior, que pode ser um pouquinho maior, né? E os quintos faciais, que a face é dividida em 5 quintos, e que esses quintos eles são dosados pela largura entre o canto interno e o canto externo do olho, e que idealmente o nariz deve ter uma largura semelhante à largura dos olhos, e por aí vai. Em relação aos terços, você tem aquela ideia de que o terço inferior da face, ele também pode ser dividido em mais 3 terços, sendo o primeiro terço entre o assoalho do nariz, entre a porção da transição lábio-nariz e a interseção entre os lábios, e o segundo terço, essa interseção em um mento. E por aí vai. São várias formas, mas que essas formas não têm que travar o nosso pensamento e a nossa linha de pensamento ao indicar um tratamento para uma pessoa. Necessariamente todas as pessoas têm que estar com esses quintos faciais bem iguais ou com esses terços faciais bem iguais? Não. A gente busca aproximar-se um pouco disso, né? Todo mundo sabe daquela ideia de que, ao traçar uma linha entre o conduto auditivo externo e o rebordo orbitário inferior, deixando essa linha paralela ao solo, traçando a linha perpendicular àquela primeira, passando pelo ponto A, que é a transição entre nariz e lábio, a gente tem um plano vertical e que, idealmente, o queixo deve se aproximar desse plano vertical. Mas tem que se aproximar em todo mundo? Não. Em mulheres, por exemplo, espera-se que ele não se aproxime tanto. Antigamente se dizia que em homens ele tem que ser semelhante, ser colado naquela linha um pouco para mais. Hoje em dia já se aceita que pode estar um pouquinho para trás. O importante é que aquele queixo evite a formação da papada. Eu acho que o mais importante é isso. Não necessariamente tem que colar naquele plano vertical. O importante é que esse queixo faça um pouco de competição com o nariz, porque se ele for muito para trás, ele faz com que o nariz seja aparentemente muito grande. Se ele for muito para trás, ele faz com que o lábio esteja com aspecto sensorial de que ele é muito grande. Na verdade, ele não é grande. Na verdade, é o queixo que está para trás e está permitindo que aquelas estruturas tornem-se grande ao olhar humano. Temos também que analisar o equilíbrio existente entre o vertical e o horizontal, ou seja, uma face que tem essa largura entre os malares, que seja uma distância muito grande, torna-se uma face achatada. O paciente tem aquela cara de braquicefálico, uma cara muito arredondada. Isso, para algumas pessoas, incomoda bastante. E aí a gente tem que trabalhar no sentido de alongar um pouquinho essa face para diminuir a sensação de que ele é alargado. E o contrário, se for um rosto que tem uma altura muito longa, com essa distância muito pequena, a sensação que dá é que é um rosto muito longo, e a gente tem que tentar camuflar isso, aumentando a largura do rosto. E essa é a ideia, e não necessariamente obedecer a valores milimétricos. Eu trouxe um pouco dessa visão filosófica para vocês, para trazer um conteúdo de que assim, a gente não tem exatamente que ser milimétrico, matemático, e seguir aquelas normas matemáticas que se tem naqueles livros da gente, técnicos. Mas talvez se seguir as normas dos artistas, seguir as normas holísticas, e o que você sente. O que você sente quando vê algo belo. Muitas vezes você vê um rosto belo que tem algumas assimetrias, que tem algumas coisas que não estão no que está no livro, mas é bonito. Mulheres bonitas que não tem exatamente aquilo que os livros dizem que tem que ser, mas é bonita.
né? Você sabe que os padrões também mudam com gerações, né? Determinadas gerações o padrão vai mudando. Então, o que é bonito é aquilo que nos seus olhos está belo. E eu acho que é trabalhar bem esses dois conhecimentos, o conhecimento holístico, filosófico, e tirar um pouco da necessidade matemática de se trabalhar uma análise de uma face, é o que vai diferenciar o profissional que trabalha com a mesmice, com mais do mesmo, que é o profissional que lida com aquele negócio de ter que deixar lábios grandes demais, ter que deixar faces quadradas demais, daquele profissional que lida com outra coisa, que lida com satisfação, com pessoas que querem se parecer naturais, querem ficar mais bonitas, sim, querem ficar mais jovens, mas mantendo a sua personalidade e a sua naturalidade. E é isso que eu acho que diferencia o profissional de sucesso com os profissionais que são mais do mesmo. Então, para ser um pouco prático, por exemplo, chega um paciente que quer fazer uma harmonização facial, é o que a maioria dos pacientes falam, querem fazer uma harmonização facial. Mas o que é na cabeça delas fazer uma harmonização facial? Para a gente saber disso, a gente precisa conversar com o paciente, tirar fotos desse paciente, colocar essa foto na tela e perguntar para ele ou para ela o que é que te incomoda, o que é que mais te incomoda. Ah, não, doutor, o que mais me incomoda é a papada. Você vai pegar uma paciente dessa e deixar o rosto quadrado, isso vai influenciar algo na papada dela? Eu vou colocar lábio, isso vai influenciar algo na papada dela? Ah, não, vamos botar um negócio na soleira. Pô, a queixa dela foi papada. Vamos analisar essa face para ver o que é que está causando aquela papada dela. Para analisar a papada, eu tenho que ver esse paciente de perfil. Vendo o paciente de perfil, eu vejo que o paciente é uma retrognata, tem um queixo bem para trás. Ah, eu vou passar desoxilato naquela papada para fazer uma limpa enzimática? Não vai resolver. Ou seja, você não vai resolver, o paciente vai ficar insatisfeito e não vai te procurar mais. Ah, eu vou fazer um limpo de papada. E o queixo para trás? O queixo para trás, na minha opinião, é o que está causando aquela forma anatômica do pescoço. Eu vou lá e vou dar uma limpada na papada dela simplesmente, como muitos já fizeram, muitos pacientes já passaram por isso. O paciente vai ficar insatisfeito e vai procurar outro. No final das contas, o outro, que é aquele que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, um pouco mais prático da coisa, vai chegar, não, vamos fazer a papada assim, mas vamos colocar um pouco de preenchedor no seu queixo, ou vamos fazer a mentoplastia, e esse cara é o que vai resolver, essa doutora é a que vai resolver. Então, assim, não temos que seguir normas, mas temos que ser também objetivos, práticos, resolver as queixas dos nossos pacientes. Logicamente, algumas coisas científicas temos que levar em consideração. Por exemplo, um homem... É claro para a cabeça das pessoas que um homem com aquela cara mais máscula, o ideal é que ele tenha uma distância entre os ângulos boníacos muito parecida com a distância bizigomática, né? Com a distância entre essas eminências zigomáticas. Isso deixa o homem com a cara mais máscula. E o ideal é que a mulher tenha a distância entre os ângulos mandibulares um pouco mais estreita. Ah, mas tem mulheres colocando larguras de mandíbula muito próximas à largura entre as distâncias zigomáticas. As tornam feias? Não. Para algumas, isso pode ficar bonito. Por exemplo, para as mais altas, para as que têm uma característica de personalidade bem mais forte. Mas para aquelas que têm a característica de personalidade um pouco mais leve, mais romântica, não casa bem um ângulo zigomático, um ângulo mandibular com a mesma largura, a distância bimandibular com a mesma largura bizigomática. Né? Então, a série de normas que, por exemplo, a altura de mento, o ideal é que a altura de mento masculino seja toda de 44 milímetros, mas tem homens bonitos com mentos mais curtos e homens bonitos com mentos mais longos, com alturas maiores. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente não deve seguir uma padronização matemática, mas seguir o que agrada no olhar. Né? E isso está para várias características da face. Por exemplo, o ângulo nasolabial. A literatura diz que o ângulo nasolabial perfeito para o homem é 90 graus. Mas estamos vendo uma geração hoje que os homens não querem nariz de 90 graus, eles querem um pouco arrebitados. Levemente ali arrebitados, mas querem, ou seja, 90 graus, mas eu não posso mais dizer que 90 graus é o padrão mais bonito possível para o homem. Do mesmo jeito que fala-se que para as mulheres pode chegar a 120, mas as mulheres não querem um ângulo de 120, elas querem um pouco menos. Ou seja, as coisas vão mudando um pouco e o ideal é que isso se adeque à personalidade daquela pessoa, às características de outras partes do rosto e de outras partes do corpo. Sim, resumindo então, quero trazer para vocês um pouco da forma com que eu trabalho, como eu analiso uma face, como eu recebo minha paciente quando ela chega até meu consultório. E eu considero que essa é uma forma de um atendimento bem sucedido. Por quê? Porque esses pacientes meus têm voltado com uma certa frequência, têm gostado do meu trabalho, têm me indicado para outras pessoas. Então, isso é um trabalho bem sucedido.
Inicialmente, antes do paciente chegar até a mim, ao contactar com minha equipe de marcação, e marcar a primeira avaliação, a primeira consulta, esse paciente ou essa paciente recebe um questionário prévio, uma pré-consulta. E nesse questionário tem algumas perguntas, que é o nome completo, a idade, a profissão, como é que é o estilo de vida daquela pessoa, como é que são os hábitos de vida dela, o que é que essa pessoa faz no dia a dia. Eu quero saber um pouco do dia inteiro dela, que horas ela acorda, o que ela faz pela manhã, o que ela faz pela tarde. Depois vocês vão começar a perceber a importância de conhecer tudo isso. Eu quero saber se essa pessoa é casada, se é solteira, se gosta de ir para festa, que tipo de coisa gosta. Ou seja, uma série de perguntas que eu levo para que essa pessoa, quando chega no dia da minha consulta, eu já sei muitas coisas a respeito dela. Dentro desse questionário, eu procuro saber quais são os principais incômodos que aquela pessoa tem em relação ao seu próprio rosto. Eu procuro saber quais são as expectativas que ela tem ao tentar tratar isso aí. O que é que ela espera de resultado, até para poder sabermos se ela busca algo atingível ou algo inatingível, para saber se o que ela busca é mudar alguma coisa no rosto para trazer a pessoa amada de volta, ou buscar alguma coisa no rosto só para melhorar a própria autoestima dela e ela se desenvolver melhor, porque isso realmente acontece, mas trazer a pessoa amada de volta não traz. Então, algumas coisas que a gente tem que estar sabendo, sim, tem que saber para poder indicar bem indicado o que a gente vai passar para aquele paciente. Né? A gente procura saber, nesse questionário pré-consulta, eu sempre procuro saber se aquele paciente ou aquela paciente procurou outros profissionais antes. Se procurou, por que não fez ou por que fez? Se fez, está satisfeito. Se não está satisfeito, por que não está satisfeito? Ou seja, aquilo tudo vai ser lançado no meu prontuário, no prontuário da paciente, antes mesmo do meu primeiro contato. Chegou na clínica aquela paciente ou aquele paciente, a minha equipe faz fotos do rosto dela em vários ângulos e essas fotos são jogadas em um tablet. Esse tablet vem para a minha mesa e eu espelho no tablet na TV. Quando o paciente entra na sala, eu peço para sentar em frente à TV e falo, aqui está você. Eu vi aqui que você se queixa disso, daquilo, eu vi aqui da sua rotina, eu vi que você faz bastante atividade física, você acorda de manhã e já vai fazer sua meia maratona. Então, começa a falar um pouco de tudo que eu já sei daquela paciente ou daquele paciente. Eu vi que você já teve com vários profissionais e você não conseguiu se identificar com nenhum. Então, assim, eu começo a ter uma ligação com aquele paciente. Até porque isso vai me ajudar a saber o que vai ser melhor para ele ou para ela. Tá? Mostro na tela e começo a discutir. Sim, vamos avaliar um pouco da sua face. Então, o que eu faço com esse paciente, com essa paciente? Vamos avaliar um pouco da sua face. Primeiro, bora analisar a tua foto de frente. Então, observe bem a tua foto de frente. Olha, a largura do teu nariz. Teu nariz é muito mais largo do que teus olhos. Isso salta um pouco os meus olhos, porque eu acho que o seu incômodo com o seu nariz está aí. Por ele ser um pouco mais largo, bem mais largo do que seus olhos, você acha ele grandão. Então, dá para a gente melhorar isso sim, ou não dá, depende do caso. Olhando você de frente também, eu observo que você está com bolsos aqui embaixo, está com sulcos bastante aprofundados. Eu observo que você está com sulco nasogeniano, com bigode chinês bastante aprofundado. Eu acho que dá para melhorar um pouco isso. Eu observo que sua maçã do rosto praticamente sumiu. Ou seja, a gente vai junto com o paciente, ele olhando para a tela, a gente vai identificando algumas coisas que ele pode não ter visto muitas vezes. Porque se ele veio com a queixa principal, por exemplo, do nariz, ele não viu outras coisas. Mas a nossa obrigação, e eu peço permissão a ele antes, dentro do questionário tem uma pergunta e fala, você está aberto a ouvir a opinião do doutor, está aberto a ouvir sugestões de tratamento ou você só quer alguma coisa? Porque aquele paciente que veio que só quer alguma coisa é um paciente problemático. Imagina, o paciente vem, o paciente está aí fora, ele só quer fazer lábio. Imagina, eu vou olhar para aquele paciente e eu vou fazer uma consulta de alguém que, ao olhar a foto, eu observo que ela não precisa de lábio. Eu não vou querer fazer a consulta dessa paciente, porque a gente vai ter um bate-boca aqui. Eu vou dizer ela que ela não precisa de lábio, ela vai dizer que precisa, que quer, porque está pagando, e eu não vou fazer. Então eu vou perder tempo, vai ser uma coisa que vai me trazer chateação, vai trazer chateação para ela. Então, esse tipo de situação eu prefiro abortar antes de entrar na minha sala. Então começa a mostrar coisas para o paciente naquela visão de frente. Eu falo, vamos agora analisar a sua face de perfil. Então coloco a foto de perfil dela ali e vou mostrando para ela, olha, seu nariz está caindo, você é mulher e o seu nariz está com um ângulo muito menor do que 90 graus. Aí eu explico um pouco dos padrões matemáticos, dos padrões artísticos,
para aqueles pacientes e mostro o ideal que esse nariz tenha um ângulo um pouco acima de 90 graus, 95 graus, tal, tal. Nisso eu já sei que a paciente está buscando naturalidade, porque ela já escreveu no questionário. Então, jamais eu vou indicar para ela um nariz rampado, jamais um nariz ultra fino, mega arrebitado, mega estreito, porque eu sei que ela busca naturalidade, e os que buscam naturalidade são os melhores pacientes. Mostro para ela a papada, olha, você tem uma papadinha, mas ao analisar sua face, ao traçar a linha de Frankfurt, a traçar o plano facial, eu observo que seu queixo está retraído, está muito retraído. E eu percebi aqui também no seu questionário que você dorme mal à noite, que você ronca. E esse queixo para trás pode ter influência no seu ronco. A gente pode avançar esse queixo, tratar seu ronco e, ao mesmo tempo, tratar sua papada. Nesse mesmo dia, a gente pode fazer o lipo de papada e eu começo a mostrar tudo o que pode ser feito ao meu paciente e minha paciente. Logicamente, nem sempre os pacientes vão querer ou vão poder fazer tudo de uma vez. Mas o que eu sempre falo para eles é o seguinte: a minha obrigação aqui é falar tudo o que eu estou encontrando não digo anormal, mas de inestético no teu rosto. Porque se você usar a palavra normal, você está sendo um pouco agressivo. Então eu falo, ó, existe um pouco de inestetismo no teu rosto, coisas na estética do teu rosto, na tua beleza facial que me incomoda. E se me incomoda, não é tão belo. Então, como você quer ficar mais belo, a gente vai transformar coisas que me incomodam em coisas que não incomodam. Então, é uma análise que a gente faz junto. Nisso, eu também uso um sistema, um software de 3D, em que eu faço algumas manipulações na face e mostro ao paciente como ele ficaria se fizesse aquilo ou aquelas sugestões que eu estou indicando para ela. Ou seja, em nenhum momento eu usei reguinha, em nenhum momento eu usei compasso. Ou seja, eu não fui extremamente matemático, mas eu fui um pouco holístico. Eu analisei a foto com o paciente na minha frente, baseado nas informações que eu tenho do jeito de viver daquele paciente, de como ele vive a vida, de o que é que ele dá importância, o que é que ele dá valor, quais são os valores desse ou dessa paciente, quais são os objetivos, e eu tenho certeza que aí a gente consegue chegar a resultados fantásticos. Você vai chegar a resultados, não resultados mágicos, mas resultados que vão fazer diferença na vida daquela pessoa, baseado na naturalidade, baseados em atingir aquilo que aquele paciente mais quer, levando-se em consideração a necessidade extrema que a gente tem de ser honesto o tempo todo. Ou seja, a gente não tem que superindicar coisas, a gente tem que também falar para o paciente, você não necessariamente tem que fazer tudo de uma vez, a gente pode fazer por etapa, e eu tenho certeza que esse paciente vai ficar sendo seu para o resto da sua vida. Vamos lá, vamos para a parte prática de tudo isso que eu falei nessa aula de hoje. Estou aqui com o paciente, o Lucas. Tudo bom, Lucas? O Lucas já passou pela minha equipe. Ele, antes de marcar o procedimento de consulta comigo, ele conversou com a menina que faz a marcação, que é a Nara. A Nara envia para ele o questionário, então ele respondeu todo o questionário. Isso eu já vi que o Lucas é um atleta, então malha todos os dias de manhã cedo, faz a corrida dele, leva a criança na escola. Não é um cara que vive em badalações, em festas, coisas e tal, mas de vez em quando dá a saidinha dele. Não quer se transformar demais, mas quer dar uma melhorada no rosto. E ele veio sem uma queixa específica. Pensou apenas em fazer um botox, mas está aberto a ouvir minhas sugestões. É isso que eu vou fazer agora. Olhando para a foto dele, ele está olhando para a tela ali onde a foto dele está em grande proporção. E eu vou junto com ele fazer uma análise do rosto, mostrar para ele um pouco da ciência e mostrar para ele o que a gente pode fazer sem muita agressividade para melhorar o rosto dele. Isso eu sempre começo falando nessa visão de frente, eu começo mostrando ao paciente um pouco da ciência. E o que é esse pouco da ciência que eu mostro a esse paciente? A gente vai para a largura dos olhos em relação ao nariz, então sempre mostro, olha, o ideal não é algo que tem que ser obrigatório, mas o ideal é que as pessoas tenham um nariz cuja largura se aproxime muito da largura dos olhos. Nisso eu desenho o que é a largura do nariz, o que é a largura dos olhos, e falo, olha, dá para a gente diminuir um pouco a largura desse nariz, para que esse nariz fique com a largura muito parecida ao que é a largura dos olhos, e eu acho que o teu rosto vai ficar mais harmônico se a gente quiser isso. Olhando de frente ainda, a gente observa que o Lucas aqui, ele não tem uma definição tão marcante do que é o dorso nasal. Mas esse homem até que é aceitável, a mulher gosta mais de ter aquele contorno do nariz, tanto que elas fazem isso nas maquiagens. Mas se ele buscasse melhorar esse contorno nasal, eu diria que
Na rinoplastia, a gente faz uma fratura desses ossos nasais, diminui a largura do nariz e dá para dar um contorno melhor dessa ponte que liga a ponta nasal à região dos olhos. A gente fala que, para homens, o ideal é que a largura bizigomática, é a largura entre um zigoma e outro, e a largura entre um ângulo de mandíbula e outro, devem ser similares, essas duas larguras. Ou seja, se ele quiser dar uma harmonizada no rosto, a gente tem como melhorar um pouco o desenho da mandíbula para deixar essa mandíbula dele um pouco mais desenhada. Então, alargar um pouco, né, a região de mandíbula. E aí a gente vai demonstrar outras coisas. Olha, não é o caso dele, mas ele poderia estar com olheira aqui, que eu iria demonstrar onde é que está, qual é a causa dessa olheira. Ele poderia estar com bigode chinês pronunciado. Eu iria mostrar que a causa desse bigode chinês pronunciado da olheira é por conta do envelhecimento facial, que faz com que a face caia, desabe nessa porção lateral. Ao analisar a face de frente também, por exemplo, se o paciente, que não é o caso dele, se tivesse orelha de abano, eu iria associar a ideia de que uma orelha de abano faz com que o bordo lateral da orelha fuja do quinto facial, então a gente pode botar essa orelha um pouquinho para dentro, e por aí vai. Vista a parte frontal da face, a visão frontal da face, eu parto para a visão lateral. Então, e olha que isso aqui fica tudo salvo no meu álbum e vai me ajudar no meu plano de tratamento. Isso aqui já vai para a sala de procedimento no dia que eu fazer algum procedimento no paciente. Então, está mais ou menos riscado aquilo que ele concordou comigo ou não que a gente vai fazer. Então, essas fotos, como eu falei para vocês, foram feitas por minha equipe e não foi uma câmera profissional, foi com iPhone. Hoje, com iPhone de última geração, que as imagens vêm sendo melhoradas a cada dia, a cada lançamento da Apple, mas foi com essas câmeras mesmo, e ela passou as fotos para um álbum via AirDrop. Como é tudo dentro do sistema só do meu iCloud Drive, a coisa fica sincronizada. Então aqui agora a gente vai olhar as fotos no ângulo frontal ainda, ele dando risada, aí eu mostro um pouco das rugas, a expressão que ele faz ao sorrir nas laterais dos olhos e tento convencer ele a fazer uma toxina botulínica para dar uma travadinha nesses músculos. Mostro para ele a foto dele franzindo a testa, para que a gente pode fazer um trabalho de prevenção, a formação de linhas permanentes na testa, se a gente começar a trabalhar um botox logo. Peço para ele, mostro a foto a ele que ele fez lá com a minha secretária, que fez a foto dele, cara de bravo, então a gente vai mostrar as rugas de expressão na região glabelar e por aí vai. Passou essa visão de frente, se é um paciente que reclama do nariz, da largura do nariz, eu já mostro para ele como é feita a cirurgia do nariz, por exemplo, e eu não preciso me aprofundar nisso aqui agora. Mas eu já desenho, olha, a cirurgia é feita, eu faço a incisão em tal lugar, coisa e tal, e aí já vou mostrando. Mostro aqui o nariz, eu sorrindo, ele abre mais. Vou para a foto de perfil. Na foto de perfil, já, Lucas, eu estou vendo aqui, você já está com a pelezinha na pálpebra, que daqui a pouco vai começar a tapar um pouco da sua visão. Então, não precisa ser agora, mas lá na frente, provavelmente, a gente vai ter que fazer uma cirurgiazinha para tirar esse excesso de pálpebra. Em relação ao sorriso de perfil, observe as linhas de expressão do sorriso. E aí vamos para o perfil. No perfil, aí sim, a gente começa a usar um pouco do conhecimento matemático da análise facial. Aí eu uso sempre a reguinha. Nessa reguinha eu vou mostrar para ele o que é o plano de Frankfurt, né, que é uma linha que liga o conduto aditivo externo ao rebordo orbital inferior, desenho o plano de Frankfurt. E explico, olha, tem um outro plano, tem outra linha que é perpendicular a esse plano de Frankfurt e que passa na transição entre nariz e lábio. E aí eu tenho o plano facial. E o que é que a norma científica diz, uma matemática da análise facial fala? Que o nosso queixo deveria se aproximar um pouco do plano facial. Mas eu vou indicar metoplastia para Lucas. Lucas é um cara atleta, está em forma, não é gordo, não tem papada. Para que eu vou jogar esse queixo tão para frente, se não é uma queixa dele? Ele também não tem a sensação de que o nariz é gigante ou que o lábio é gigante. Então talvez eu possa falar para ele, Lucas, dá para a gente melhorar um pouco a sua harmonia facial se eu jogar um pouco de preenchedor aqui no teu queixo, mas não cirúrgico, uma coisa discreta, só para dar um pouco de pronunciamento para esse queixo. Talvez seja por isso que ele inconscientemente usa barba para camuflar um pouco esse queixo dele que é para trás, isso é natural. E aí a gente começa a trabalhar um pouco. O Lucas é um cara que falou que tem
umas dores de coluna cervical de vez em quando. Eu falo, Lucas, existem trabalhos que mostram que pacientes que têm o queixo para trás, ele costuma levantar um pouco o queixo para demonstrar que esse queixo é um pouco para frente. Isso pode traumatizar um pouco a cervical e por aí vai. Mas ele veio aqui porque a queixa principal dele é nariz. E aí eu parto logo para o nariz, mostrar para ele o que é que eu observo que o nariz dele poderia melhorar. Eu mostro o ângulo nasolabial, explico que o ideal é que esse ângulo nasolabial fosse um pouco acima de 90 graus. E eu já desenho aqui como deveria, como eu acho que ele poderia ficar feliz se a gente fizesse esse movimento aqui no nariz, né? Arrebitar um pouquinho, deixar um pouco mais reto aqui sem essa rampinha aqui em cima do dorso. E pronto, aí eu poderia fazer isso com rinomodelação ou não, aí teria que mostrar ao paciente o que eu conseguiria com rinomodelação e o que eu conseguiria com cirurgia. E por aí vai. Essas fotos são de extrema importância porque, além de fazer parte do seu planejamento, essas fotos são levadas para o ambiente de trabalho na hora do procedimento a ser realizado. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma discussão exatamente sobre isso, né? Até onde a gente indica rinomodelação, até quando a gente pode indicar rinoplastia. Existem casos limítrofes que a gente pode indicar as duas coisas. O caso de Lucas, por exemplo, poderíamos fazer uma rinoplastia, e se a gente conseguir fazer a rinoplastia, a gente consegue mais ou menos esse resultado aqui. Eu vou desenhando, mostrando ao paciente onde é que eu posso chegar. Então, com a rinoplastia, a gente consegue esse resultado aqui. Mas o Lucas fala, doutor, e se eu quiser fazer a rinomodelação? Pronto, então a gente vai pegar novamente a foto de perfil dele e vamos agora tentar fazer a rinomodelação. A rinomodelação, eu não vou conseguir baixar dorso, porque a rinomodelação não baixa dorso. Para baixar dorso, eu teria que raspar. Aí eu não estaria fazendo rinomodelação, estaria fazendo uma rinoplastia. Ah, mas tem um colega dentista que faz isso, ele está fazendo a rinoplastia, na rinomodelação. A rinomodelação é o uso, na minha concepção, rinomodelação é o uso de ácido hialurônico no nariz. Então, com a rinomodelação, a gente conseguiria jogar um pouco no radix, ou seja, deixar esse nariz dele mais reto, jogar um pouco aqui na espinha nasal para projetar um pouco esse nariz e rodar um pouquinho desse nariz. Então, provavelmente com a rinomodelação ele iria ficar com a ponta um pouco mais rodada, um pouco mais projetada e um pouco mais arrebitada. Então, a gente iria conseguir mais ou menos um resultado assim. E aí ele pode comparar e dizer, não, dá para ficar legal com a rinomodelação. Então, façamos a rinomodelação. Então, essas fotos são de suma importância para isso, para fazer o planejamento. E assim, a gente observa aqui, com a rinomodelação, houve uma pequena mudança, mas se o que ele busca é uma pequena mudança mesmo, bom, conseguimos chegar num resultado legal, mas se o que ele busca é uma mudança um pouco mais concreta, mas eu quero diminuir mesmo o nariz, a rinoplastia consegue oferecer isso. Feito isso aí, eu pego essas fotos do paciente, baseado no que eu desenhei, no que eu indiquei, vou no software em que eu vou trabalhar isso em 3D. Então, eu chego aqui, Lucas, você em 3D, então o que eu faria em você? Na rinoplastia, eu diminuiria um pouquinho a largura do teu nariz, eu diminuiria a largura do dorso nasal para você ter uma ponte nasal mais definida, o contorno nasal mais definido, né? De perfil, eu faria uma rotação desse nariz para arrebitar um pouco ele, baixar um pouco o dorso nasal, isso com rinoplastia. Então, baixando um pouco esse dorso e jogando um pouco de ácido hialurônico no teu queixo, já que eu não indicaria cirurgia. A gente tem o teu queixo um pouco para frente, dá para desenhar um pouco tua mandíbula, fazendo um pouco de ácido hialurônico no ângulo nasal. E agora vamos ver que resultado a gente chega. Ah, mas pô, a blefaro, eu sei que dá para esperar, mas eu quero fazer logo, quero tirar logo esse pouquinho de pele que tem aqui me incomodando. Pronto, a gente tira. Isso levanta mais o teu olhar. Talvez você esteja sentindo uma sensação de olhar cansado, coisa e tal. A gente tira isso. E agora vamos ver a diferença entre como você é hoje e que a gente conseguiria no resultado do procedimento. Que é isso aqui. Isso o paciente está olhando para a tela e está vendo essa transformação. É uma transformação gradual do rosto. Então a gente consegue demonstrar isso nesse 3D. E aí a gente consegue
vender para o paciente aquele tratamento que ele vai comprar e ficar feliz. Não é simplesmente vender coisas que o paciente não fique satisfeito, é vender procedimentos que o paciente compre, indique para os amigos, para as amigas, fique feliz. Compre e pague com satisfação. E que volte outras vezes para refazer o botox, ou para refazer o preenchimento que ele fez aqui, para refazer o preenchimento que ele fez na mandíbula. E é isso. Então, assim, essa análise facial completa da face é importante porque você não faz indicações de tratamentos que vão servir apenas de gambiarra para o paciente. Então, eu não posso indicar um desoxilato, uma lipoenzimática, uma papada de quem precisa avançar o queixo, porque aquela lipoenzimática não vai dar certo. Por mais que você tire uma foto no dia e mostre até para os colegas, olha que lindo que ficou. Eu quero saber como que ficou daqui a 5 anos. Ficou bem daqui a 5 anos, ou daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Esse tratamento que eu estou indicando para o Lucas aqui vai ficar bem daqui a 2, 3, 4 anos. Tenho certeza, o nariz dele não vai cair, né, se a gente fizer isso. Agora, se você fizer um preenchimentozinho, tá, vai ficar bom para ele ir para a festa, para ele vai ficar uns 5, 6 meses com o nariz arrumado, mas o nariz vai voltar a cair, aquele docinho dele vai voltar a aparecer. Tem que deixar claro para ele que isso não é definitivo. E é isso, pessoal. Feito isso, né, eu falo para o paciente que eu vou enviar toda essa brincadeira, eu falo assim mesmo, ó, toda essa brincadeirinha que eu fiz com sua foto, esse 3D, isso aqui que eu fiz para você, que é o meu plano de tratamento para você, é aquilo que eu sugiro para você, eu vou te enviar pelo Zap, do meu próprio número pessoal, então isso é enviado do meu celular, e falo, olha, isso está sendo enviado do meu telefone celular pessoal, para quem está indo do meu pessoal, porque eu sei que vai ter dúvidas que você esqueceu de me perguntar aqui hoje. E essas dúvidas você pode me perguntar pelo WhatsApp a qualquer momento, tá? Diretamente para mim. Dúvidas do seu plano de tratamento. Agora, outras questões em relação a que dia você vai fazer, quanto vai ser o tratamento, coisas mais que não sejam técnicas, a minha equipe vai montar um grupo de WhatsApp, toda a equipe, só para te acompanhar. Nessa equipe eu tenho psicóloga para acompanhar um pouco da tua cabeça, porque a gente sabe que mudança de aparência pode mexer um pouco com o psicológico da gente, por isso eu tenho um psicólogo na equipe. Aí tem a minha equipe de marcação, minha equipe em caso de necessidade de pedir exames ou de alguma autorização de plano de saúde, essas coisas todas, tem gente na equipe só para isso. E tem a pessoa que vai negociar contigo o que você vai gastar, o que você vai investir nesse momento. Essas fotos, como eu falei, são mandadas ao paciente pelo Zap para que ele possa também discutir em casa aquelas mudanças que ele pensa em fazer nele, para que a esposa saiba, para que a esposa aprove, porque isso tem que ser também conversado em família. Então é isso, pessoal. É basicamente mostrar para vocês a forma que eu trabalho, como eu faço essa avaliação. Vocês não viram em nenhum momento eu pegar um compasso, uma régua, medir milimetricamente nada. Lógico que essas noções de ângulos, de medidas ajudam a gente a desenvolver o nosso plano de tratamento, mas se bem que eu não me amarrei a nenhuma medida específica aqui, tá? Posso usar um pouco dessas medidas milimétricas na hora do meu uso do injetável. Aí sim eu vou usar um pouco do meu conhecimento matemático, mas não vou estar restrito dignamente aquilo ali, tá? Amanhã a gente vai continuar essa discussão, só que com outro tema. A gente vai falar um pouco da questão que a gente até analisou um pouco hoje, é rinoplastia, é rinomodelação. Então a gente vai discutir somente isso, quando indicar a rinomodelação, quando a gente não deve fazer rinomodelação e encaminhar o paciente para a rinoplastia. E eu vou trazer amanhã um caso de rinomodelação ao vivo, para vocês verem fazendo a rinomodelação do jeito que eu faço, a verdadeira rinomodelação, que é o uso de ácido hialurônico, porque abrir nariz, incisar nariz, cortar nariz não é rinomodelação, isso é rinoplastia. E o que a gente quer passar para vocês é o que é seguro para ser feito por todos vocês, por todos nós. Se não é rinoplastia, é rinomodelação. Se não é rinomodelação, se envolve bisturi, é rinoplastia, e a gente não vai fazer isso. Beleza? Até amanhã.